Olá, bem-vindo ao programa Resenha. Hoje nós vamos conversar com atletas de jiu-jitsu, Daniel Folgado ou Daniel Rodrigues. Daniel, bem-vindo ao programa Resenha. Então primeiro agradecer a oportunidade para participar do teu programa e estou aí para tentar ajudar o pessoal com informações a respeito do jiu-jitsu, que é o esporte que a gente ama tanto. Que bacana. Daniel, a gente abriu o programa dizendo Daniel Folgado, porque tu és conhecido assim, né? A gente coloca ali nas redes sociais, Daniel Folgado, aparece ali. Realmente esse apelido ele surgiu no próprio jiu-jitsu mesmo. Logo que eu entrei no jiu-jitsu, tinha um professor, o Paraíba, que hoje ele está nos Estados Unidos dando aula lá e trabalhando com jiu-jitsu. E aí eu sempre fui muito brincalhão, muito debochado, e aí eu era faixa branca, recém começando no jiu-jitsu e queria dar uma debochada, uma brincada com o pessoal mais graduado. E aí começou, mas que faixa branca mais folgado esse? O folgado. E aí acabou que virou folgado e hoje todo mundo me conhece mais como folgado do que como Daniel, né? No meio do jiu-jitsu. Daniel, e como é que começou a tua história no jiu-jitsu? Eu fazia mestrado em Santa Catarina, Florianópolis, na UFSC, e aí tinha um colega meu que fazia jiu-jitsu já, ele era faixa azul, e a gente numa brincadeira de final de semana entre a gurizada, era um monte de gurizada que morava junto naquela época, e a gente fez um campeonato de jiu-jitsu entre nós mesmos. E eu tava indo bem, e chegou na final dessa brincadeira, eu fui lutar com o Felipe, com o primo. E aí o Felipe me finalizou no braço, e eu digo, que legal esse esporte, ele era bem magrinho, mais forte e tal, e o cara... E desde ali aquela paixão, aquela vontade de aprender esse esporte que conseguiu me dominar ali. E aí desde ali eu comecei então em 2013 em Florianópolis, e aí voltei para Rio Grande, eu sou de Rio Grande, né? Aí voltei para cá, continuei com o Júlio, aí eu treinei com o Júlio até a faixa azul, aí fui morar em Porto Alegre, morei 9 anos, eu treinei com o Guto Campos lá em Porto Alegre. Em 2011, 2010 eu voltei para Rio Grande, voltei para o Júlio, faixa marrom, né? Então eu considero hoje o Júlio meu mestre, o Guto também, que é de Porto Alegre, também meu mestre. E aí em 2012 eu ganhei a faixa preta do Júlio. E aí desde 2012 aí também, além de competir, eu dou aula ali na academia, tenho um espaço no cassino e dou aula aqui na cidade também. Entendi. E dessas competições que essas últimas agora, em 2021, tu fosse o... Eu competi normalmente todo esporte que eu faço, sempre eu gostei da competição, né? Porque é uma forma de me manter motivado a estar fazendo aquela atividade, porque, eu gosto de me testar, né? E na competição é onde eu tô sempre me testando. Então, nisso aí, no jiu-jitsu, desde, né, vou comentar aí, a primeira viagem internacional, assim, para lutar foi em 2015. Eu lutei pan-americano, fui vice-campeão pan-americano, lutei mundial, fui 4 vezes medalhista mundial, lutei europeu, fui 3 vezes campeão europeu, 2 vezes campeão, 3º lugar na categoria absoluta, que é a livre de peso, né? Então qualquer pessoa daquela faixa e categoria vai lutar. Campeão brasileiro, agora nos últimos, que foi em 2021, eu fui campeão brasileiro sul-americano. E agora em outubro eu tô indo lutar de novo o sul-americano no Rio. É mesmo, Daniel. Sim, agora é 14 e 16 de outubro no Rio de Janeiro. Entendi. Que legal o teu currículo, assim, bem... Tem bastante coisa, tem bastante história. Como é que foi, competir o europeu? Eu vou te dizer, até foi ir pra fora, é outra realidade, né? A gente ir pra fora do Gil. Porque quando tu vai até para os Estados Unidos, para a Europa, para onde for, tu vê que essa orelha mesmo inchada lá para fora, eles te olham e tipo, já querem conversar contigo, querem saber se tu luta MMA, o que tu faz. Então eles sei lá, eles gostam de, porque né, dá aquele ar, jiu-jitsu brasileiro, esse cara. Então ali muda um pouco a tua percepção até do viver desse esporte, porque, hoje em dia, a gente tem vários alunos nossos que hoje moram nos Estados Unidos, daqui que treinou conosco uns 4, 5, e quando tu vai pra fora, tu vê que é possível também viver bem do jiu-jitsu lá fora. Então,
o teu coração parece que bate mais forte quando tu vai para fora na tua primeira competição ou que seja que tu vá para fora para ir vivenciar o jiu-jitsu, porque teve alguns que foram para treinar, outros para competir. Então tu vê que uma realidade é mais possível de viver do esporte para fora do país mesmo, sendo o jiu-jitsu brasileiro lá muitas vezes valorizo mais do que aqui no nosso país. E quando tu faz referência à orelha inchada, por que fica assim? A gente fica tanto tempo no chão? Eu vou dizer, é do próprio treino, porque tem muito o atrito do kimono raspando na orelha, tu, né, sempre passando a orelha ali, ainda mais da forma que se joga, né, depende da pessoa. Tem pessoas que jogam mais por baixo, acabam não tendo tanto esse atrito, mas quem joga, tipo eu, que gosto de jogar mais apertado ali, mais justo, acaba que a orelha ela raspa. E aí, né, uma cartilagem, a pele aí meio que solta e é sangue, na verdade, fica essa bola, é sangue que tu drena. Só que, claro, que tu drena, só que tem muitas pessoas que, pô, todo dia tu vai lá, treina, e aí tu deixa, aí o sangue coagula e fica esses orelhão assim, meio esses orelhão de repolho aqui. Entendi. Mas é da atividade. Porque o jiu-jitsu é um esporte de chão. É no chão. É a luta agarrada, né? No jiu-jitsu a gente não dá soco, não dá chute. A gente imobiliza, a gente finaliza. Então, por isso que também né, que encanta tanto as pessoas, porque ela permite que o menorzinho muitas vezes se saia bem contra o maior, porque ela não é força, é alavanca, eu vou usar a força do meu adversário contra ele mesmo. Então, por isso que, né, que é um esporte que tu tá vendo que tá aumentando muito aí os praticantes, porque, pô, além da confiança que o jiu-jitsu te dá, né? E a gente sempre fala que toda a confiança te deixa mais tolerante, né? É verdade, com certeza. Porque tu acredita na tua capacidade, né? Tu não precisa sair, né, discutir, brigando, nada, porque tu confia, tu sabe que tu conhece, tu entende aquela arte, tu te sente confortável se tu precisar usar, mas tu não vai usar, porque a tua confiança ela é tanta que tu te torna uma pessoa mais pacata de vez em quando. Entendi. Por isso que é uma arte que a mulherada hoje está usando, está treinando bastante, evoluiu também. Bem quando começou, se tivesse uma menina no tatame é muito. Hoje em dia, pô, a gente tem turma só de menina aqui na academia, tem faixa preta e tudo. Então, o jiu-jitsu, ele tá chegando a todas as classes, todas, né? Homem, mulher, criança. E assim, até para Gil, né? Porque lá no jiu-jitsu a gente tem o Baby. O Baby é um faixa preta nosso que não tem as duas pernas e, pô, o Baby conheceu o mundo inteiro aí através do jiu-jitsu. Foi até uma história bem legal. Eu tava em Los Angeles lutando um campeonato e aí tinha o Ercilei, era um faixa preta da Gracie Barra, que ele era amputado. E aí na época em Emirados lá, o Sheik tava querendo fazer um campeonato para Gil, porque um filho dele também tinha alguma coisa cerebral, e aí ele queria fazer o Paragil para botar o filho dele e desenvolver, e aí esse Ercilei começou a ir atrás de atletas com deficiência, e aí, né, foi em todos os professores que ele conhecia, e na época eu tava lá, e aí eu digo, pô, eu tenho um aluno, e aí foi o Baby, e aí o Baby foi pro Japão, foi para Emirados Árabes, o Baby conhece o mundo inteiro aí através do jiu-jitsu, do Paragil. Entendi. Eu entrevistei, tu falasse mulheres, eu entrevistei antes da pandemia a Maísa. Claro, a Maísa é a nossa faixa preta. A Maísa é uma paixão de pessoa. E gosta da conversa. A Maísa Gurgel, querida que só vendo. Se tu deixar, ela faz o programa inteiro. Muito querida. Assim. E é legal porque ela incentiva outras mulheres a também entrar nesse esporte. E a Maísa começou conosco desde a faixa branca, hoje ela é faixa preta, professora da turma feminina, da turma de criança. Gostava, hoje em dia ela não está competindo tanto, mas ela sempre foi a mundial, foi várias competições. Exatamente. Aí ela sempre... E uma coisa importante que tu falou, Daniel, o jiu-jitsu é nosso, né? Nós temos excelentes atletas aqui no país, mas a gente é reconhecido e consegue viver fora do país dele. Que coisa, né? É sempre a grama do vizinho, mas é que mesmo a gente desenvolvendo, claro, o jiu-jitsu não é totalmente nosso, mas a gente, como o Brasil desenvolveu, né? Sim. Ficou conhecido para o resto do mundo através do UFC, da família Gracie, mas acaba que muitas vezes os bons professores, os bons atletas, eles acabam migrando do Brasil para outro país, porque, né, lá, felizmente, ou infelizmente, sei lá como a gente pode interpretar isso, tu consegue viver bem do esporte, tu tem uma academia boa, tu tem os alunos que pagam uma mensalidade, né, uma realidade que aqui não é a mesma.
Então tu ir, apoio, patrocínio, campeonato, hoje em dia nem o Mundial é mais no Brasil, né? Hoje para tu lutar o Mundial tu vai para fora do país, mas é capitalismo, né? A gente pode dizer, Daniel, que falta incentivo no esporte? Ah, com certeza. Poderia ter muito mais incentivo ao esporte. Hoje melhorou, claro que melhorou bastante. Porra, 10 anos, 15 anos atrás, tu ia uma premiação, ganhava um whey protein. Claro. Hoje a gente tem, eu mesmo fui 3 vezes para fora ganhando passagem pelo estado. Porque eu fui o melhor atleta do estado e aí o melhor atleta tinha direito a ganhar uma passagem para o Mundial. Então eu fui 3 vezes. Então tem alguns incentivos, mas claro que não é, né, para tu ir para fora, não é só uma passagem, tu tem que fazer um visto que custa $200, $300, tu tem que, então né, toda uma estrutura que tem que ter, né, e é caro, né, então não é todo mundo, infelizmente, poderia ter mais pessoas indo para fora ou outra lutando aqui, mas não tem esse total apoio. Consegue, mas não é, muitas vezes não é o necessário, né? Entendi. O que faria realmente tu conseguir. Porque a gente tem que falar muito sobre esporte, porque quando a gente pensa em esporte para criança e para adolescente, a gente vê que esporte muda vidas, né? Claro, e tanto que se tu olhar no Emirados Árabes mesmo, que o jiu-jitsu é um boom lá, né? Cresceu tem muitos professores, todo mundo dando aula. Lá hoje tu tem o jiu-jitsu na escola, tem disciplina da educação física, tem o plano de aula, plano de estudo, tem tudo. Tem o exército deles também faz, então para tu ver a importância que hoje tem países que usam isso como disciplina de aula, de educação física. Então, cara, o esporte, eu vou te dizer, né? O esporte sempre vai ser bom, valores que te ensinam, né? Coletividade, confiança e vários outros valores que o esporte, indiferente da atividade, eu sou muito a favor do esporte. Né? Sim. Quais são os benefícios tu acha que o jiu-jitsu acaba acarretando assim, para crianças, para adolescentes e para adultos também? Fora isso que tu falaste da percepção corporal, que é uma coisa bem importante, né, Daniel? Claro, que nem eu falei antes, um dos principais benefícios é a confiança, eu acredito. Porque toda criança, adulto mais confiante, ele é mais tolerante, né? Então, te acalma o teu coração para a vida, muitas vezes, para situações do dia a dia, né? Quando se fala em competição também, eu sou um cara que gosta de competir muito, te ensina muito outros valores, que é trabalhar sob pressão, né? Tu ter uma resposta rápida quando tu entra numa competição, muitas vezes tu não conhece teu adversário, tu não sabe, mas tu tem que te adaptar logo àquela situação e responder bem àquela situação. Sim. Coisas que isso vai acontecer na tua realidade, né? Uma entrevista de emprego, uma prova de concurso, tu tem que saber lidar com a pressão e responder bem àquela pressão. Então eu acredito que o esporte também é bom para isso, ainda mais quando se fala um pouco mais de competição. E fora a saúde, né? Criança, coordenação, né? Autoestima, né? A gente até pro bullying lá nas crianças a gente usa muito a ideia do bullying para se defender, né? Sempre que tem a ideia dos 3 Cs, primeiro tu conversa, depois tu conta, depois tu confronta. Isso mesmo. Que a gente usa bastante, o pessoal, o Guido, o Marcelo também gosta, que a gente sempre fala do confronto, né? Primeiro tu conta, fulaninho, eu não tô gostando que tu tá brincando comigo, tu pode parar, se não funcionar, legal, então vamos contar para um adulto, para professor e tal. Mesmo assim não funcionou, professor, daqui a pouco é o 3º C, tu confronta, diz, fulaninho, eu já te pedi, já contei para o professor, vou te dizer, eu não gosto, entendeu? Tá bom. É verdade. Porque muitas vezes, até na própria aula, a gente, quando um aluno veio fazer, a marezinha tá mas tu já falou para ele que tu não tá gostando? Ah, não. Então a primeira coisa... A gente toma isso no próximo bloco, pode ser? Claro. Vamos fazer um intervalo, não sai daí, tô te esperando. Cause a melhor impressão com os impressos de sua empresa. O Grupo Max oferece equipamentos de última geração para confeccionar blocos de pedidos, recibos, comandas, cartões de visita com verniz localizado e cantos arredondados, folders, cartaz. O melhor em impressos é com o Grupo Max. Personalize sua empresa com os produtos de qualidade. Grupo Max, Avenida Cidade de Pelotas, 1321. Fone 3232-7981 ou pelo WhatsApp 99945-3582. Obstáculos a gente enfrenta todo dia.
mas perto da vontade de votar, todos eles ficam pequenos. O importante é exercer a cidadania. Se você tem alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, transfira seu local de votação até 18 de agosto para uma sessão com acessibilidade. E seja gigante nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Voltamos e hoje estamos conversando com o Daniel Rodrigues, ou Daniel Folgado, né? Nosso atleta jiu-jitsu. Daniel, nós falávamos então, tu falavas dos 3 Cs. Isso, então voltando ao assunto, que a gente gosta muito de falar na academia ali, o Guido, o Marcelo, os professores também das crianças, que é a parte de bullying, né? Que a gente usa, né, nunca confronto, né? O jiu-jitsu não usa soco nem chute, e aí entra na parte dos 3 Cs, né? Que é sempre o contar, o contar faz parte, né? Contar faz parte. Um adulto então, que tu falasse muito bem. Então, tu conta, depois tu confronta, tem o primeiro C que agora não vem. Conversa. Conversa, perfeito. Então, sempre a criança, quando alguma coisa que tá incomodando, tá, né, tu tirando, não é o que tu gosta, a gente sempre fala, pô, tu já contou pro Joãozinho que tu não gosta do que ele tá fazendo? Ah, não, professor, então tá, vai lá e conta. Claro. Aí contou, não resolveu? Conversou, não resolveu? Então conta. Vai lá, conta pro professor, conta pro maior. E aí o professor... Vai naquela escala, assim, vai, né? Isso, vai dando uma escala no confronto, né? Sim. E aí chega na última situação, se não deu o confronto, explica, pô, cara, eu já te pedi, tu não adiantou, já falei pro professor, não adiantou. Pô, cara, o que eu posso fazer para parar? Eu não gosto, cara, isso tá me incomodando. Claro. E, né, e assim a gente usa na aula, a gente usa em tudo, e isso daí melhora bastante. Tu vê que eles entram muitas vezes no jiu-jitsu com aquela ideia que, quero brincar, mas chega, né, tu percebe facilmente que o primeiro mês ele é mais difícil, porque eles estão se adaptando com as regras, tudo, mas depois tu vai vendo que eles vão entrando na ideia, no espírito da criança e vão aprendendo e é bacana. E o que a gente disse, né, que também o jiu-jitsu legal que tu não precisa agredir no sentido de, né, se tu tiver que usar força, tu vai usar, né, a imobilização, tu consegue segurar numa posição e não ter que dar um soco, dar um chute. Muitas vezes, né, mesmo eu tendo razão no momento que eu vou dar um soco, um chute, pode ser que a professora venha ver um olho roxo, sangrando, eu vou perder a razão, claro, né? Agora exato. no jiu-jitsu não, porque eu vou estar com ele imobilizado, vou estar com ele segurando, não dei um soco, não deixei uma marca no meu amiguinho. Então dá para entender que, pô, professor, eu tive que usar um pouco aqui a minha técnica, porque já estava demais, mas eu não tô para machucar ninguém, eu não quero brigar com ninguém, mas eu sei me defender, claro, e devo me defender em algumas situações. Perfeito. Uma coisa que tu falasse, Daniel, é as regras, né? Porque a gente vê muito assim, tem o tatame, aí tem aqueles tênis pra cá, tênis pra lá, e ali não. Entrou, tem aquela organização de colocar o tênis juntinho, arrumar, respeitar o espaço do outro. Então me parece que o jiu-jitsu para crianças, adolescentes, até mesmo adultos, né? Ele começa a criar uma disciplina, né, entender as regras e segui-las. Claro, e é importante, né? Criar regras, ter limites, algumas vezes. Começa já desde a entrada do tatame, que a gente, né, deixa o tênis fora. Se tu for sair do tatame, não pisa com o pé no chão, porque, né, se tu olhar, a gente tá sempre com o corpo, botando o rosto muitas vezes. Então é o cuidado que tu tem que ter com o teu amigo. Então isso são valores que a gente já começa já na entrada. Que é o respeito pelo outro, né? Que é o respeito, até na hora de formar a fila para cumprimentar, sempre o mais graduado está na frente, mas por que o mais graduado? Porque ele começa a ser exemplo para o menos graduado. Então as crianças, não é porque é por nada que o Joãozinho está na frente da Mariazinha, sim, porque ele tem mais tempo, ele conhece melhor as regras, então ele serve como referência para o teu aprendizado. Então tudo que a gente tenta fazer tem um porquê, tem um motivo, claro, que isso vai automaticamente vai entrando no espírito, no conhecimento da criança e claro que ajuda, não é só o jiu-jitsu, toda a arte marcial ela é interessante para a criança, né? Porque confiança, coordenação e várias outras melhorias que eu acredito. Daniel, às vezes a gente vê nas redes sociais o nome da pessoa e um BJJ do lado.
O que é o BJJ? O BJJ é para dizer Brazilian Jiu-Jitsu. Ah, que aí é bacana. como é do Insta e daqui a pouco é de alguém que é do Jiu-Jitsu e tá Já fazendo. identifica? E tá fazendo, usando aquele Insta para divulgar o seu trabalho, para alguma coisa, então eles gostam de botar o BJJ. Até uma brincadeira que de vez em quando o cara tem uma semana de jiu-jitsu, já cria o Insta com o BJJ, mas Entendi. é sinal que tá gostando. Claro, é verdade. Já quer se sentir já no meio. Exatamente. E realmente a gente identifica, porque a gente vê que os atletas de jiu-jitsu, eles botam BJJ. Né? Aí já diz, olha, isso aqui é do jiu-jitsu. Como outras profissões, se tu olhar no Insta, Sim, bota... verdade. Que é para poder fazer aquela identificação. Exatamente, uma identificação. E acaba virando uma grande família, né, Daniel? Com certeza, o jiu-jitsu. A arte marcial tem isso, né? Acaba fazendo que a gente se agregue muito. Claro, e é da arte marcial, que nem a gente estava conversando antes ali. Imagina, no jiu-jitsu é uma arte que eu não preciso soco nem chute, mas eu tenho a finalização, eu tenho um braço esticado e tal. Pô, eu treino todo dia com o meu colega de treino. Imagina se eu não tivesse, né, aquela confiança, aquela amizade. Imagina eu treinar com pessoas que um não gosta do outro, que perigo seria. Exatamente. Então acaba que aquele dia a dia a gente sempre treinando, sempre, né, fazendo a luta, um ensinando o outro, porque ninguém... O jiu-jitsu é individual, mas ele é coletivo, porque ninguém aprende sozinho. Então acaba que aquele espírito de um ajudar o outro, de um apoiar o outro, acaba, né, criando aquele vínculo que muitas vezes é mais que a própria família. Exatamente. E sempre falando também da competição, ainda mais quando a gente começa a ir competir junto, que tem mais aquele estresse da competição, aquela adrenalina, então parece que aquele espírito, aquela união fica mais forte ainda. Sim, é verdade. Daniel, como é que se dão as faixas dentro do jiu-jitsu? Boa. As faixas, tem as crianças e tem os adultos, tá? As crianças, o que acontece? A partir só dos 16 anos, tu pode ser um faixa azul. Então, imagina para criança que começava com 6, 4 anos, que hoje a gente tem turma que começa com 4 anos, não ser graduada por tantos anos. Sim. Então, aí, claro, a federação, ela tem uma graduação especial para as crianças, que seria faixa branca, faixa cinza, faixa amarela, faixa laranja, faixa verde, até os 16 anos. Aí no adulto é um pouco diferente. Começa a branca, ganha faixa azul, roxa, marrom e preta. E aí depois da preta é tempo de preta, né? Entendi. Aí tu vai ganhando os graus, aí no 7º grau vira uma faixa que é coral, né? Que é preta e vermelha. O 8º grau é uma faixa branca e vermelha. E o 9º grau é a faixa vermelha, que o Júlio era o que o nosso mestre tinha, a faixa vermelha. Que é o 9º grau. O 9º grau são 48 anos de faixa preta. Entendi. Tem tempo. É um tempo, né, Daniel? Tem tempo. Que a gente vê as crianças ali, quando elas vão se graduar, é muito bacana, eles começaram na faixa branca. Aí tem um dia lá que eles botam um grauzinho, né? E tem aquela felicidade, né? Porque eles sentem pertencentes àquele ambiente, aquela família. Muito bacana isso. Claro, e é sensacional, porque muitas vezes a gente nem... Como a gente está ali na frente, a gente nem entende o quanto é importante para crianças ganhar um grau. Pô, um grau. Mas, pô, aquilo ali, né? Tu subir na fila, tu vê de estar no último ali, tu andar um degrau na fila, porque aquilo ali para as crianças não tem, não tem valor, né? Daniel, onde é que estão acontecendo os treinos em Rio Grande, Cassino? Claro, aqui em Rio Grande ele acontece na Major Carlos Pinto 178, que ali é na continuação do Canalete. Tem horário de manhã, tem horário de noite. E é no Júlio Seco ali? No Júlio Seco, na academia do mestre. E no cassino ali na Caçapava 307, que aí é a continuação aqui de Rio Grande, né? Que a gente tem um espaço no cassino que também faz o treino ali da academia do Júlio Seco. E as pessoas podem entrar em contato contigo como, Daniel? Claro, através do Instagram, através da academia. A gente tem um Instagram pô, deu uma trancada. O Instagram da academia, que é Mestre Júlio Seco. Certo. E lá do cassino é Júlio Seco Caverna. Qualquer um desses Instagram a gente responde normalmente, ou se quiser entrar em contato aqui com a academia, o telefone eu não vou te dizer de cabeça porque eu não sei mesmo, mas a Sabrina, a nossa secretária ali, ela pode dar toda a informação necessária. A gente também, na nossa academia, tanto em Rio Grande quanto no cassino, a gente sempre tem uma semana de aula experimental. Se novos alunos quiserem uma semana entender um pouco o jiu-jitsu, ver se é aquilo que quer ou se gostou, para depois continuar. Então a gente sempre dá uma semana de aula experimental. E agora, Daniel, qual é a tua agenda para as próximas competições? Pô, agora dia 11 de setembro eu vou ter um campeonato mais aqui do estado, que é a Copa Prime. E aí sim, dia 14 e 16 de outubro, eu vou lutar o Sul-Americano no Rio de Janeiro.
que é isso, que é no ginásio que é do exército lá, bem bacana. Eu imagino. E aí reúne o pessoal de todo mundo? Sim, aí eu sou americano e vem de todo mundo. Claro que lá nos Estados Unidos alguma coisa não aparece tanto, mas vou dizer, ultimamente tem, porque um dos do que eles gostam lá fora é se testar aqui no país do jiu-jitsu. Então, se tu olhar o brasileiro, se tu olhar sul-americano, sempre vai tem bastante pessoas de fora querendo lutar, porque, né, é poder vir no país do jiu-jitsu se testar num campeonato no Brasil. Então, vem bastante pessoas de fora, assim. Pô, Uruguai, Argentina tem bastante. É mesmo? Estados Unidos, bastante, tem. E aí, um campeonato bom, né? Um campeonato com... sei lá, tem 800 mil pessoas inscritas. É mesmo, tanto assim? Tem. Tanto que brasileiro mesmo, brasileiro é uma semana inteira de campeonato. Sul-americano é até um fim de semana só. Entendi. Essas diferenças por quê? Porque o número da concentração de pessoas? É pela quantidade de pessoas, porque aí tu consegue, por exemplo, o brasileiro, tu distribui a semana inteira, na terça-feira é faixa azul, na quarta é faixa roxa. Entendi. No sul-americano consegue tudo num fim de semana, colocar todas as faixas num fim de semana só. Entendi. E qual a diferença desses campeonatos só fazer em setembro e outubro? É a abertura deles? O que é? É que o de setembro é uma etapa estadual, é mais no estado aqui. Tá. Não que se tiver que alguém vir de fora, pode vir. Né? Claro, acontece. Até tem um rapaz de fora que está treinando lá numa academia em Porto Alegre e quer competir, claro que vai lutar. Tá. Mas normalmente é o pessoal do estado. E aí o sul-americano, né? Toda a América, o país, porque não por ser sul-americano tu não pode lutar pessoas, sei lá, de outra Europa, de Portugal, não pode sim, se vier, vai se inscrever. E é a qualidade do campeonato, é o número de inscritos, isso que faz uma grande diferença também, né? Claro que um sul-americano, um brasileiro, ele tem um status bem maior do que numa etapa de estadual. Claro. Né? E status que eu digo de quantidade de atletas, até de credibilidade. E premiação também, Daniel? Premiação também, melhora bastante a premiação. Claro que hoje o preto adulto, antigamente não tinha premiação nem no preto adulto. Hoje começou a ter bastante premiações, até porque os Estados Unidos é um país que força muito isso, né? Porque hoje todos os eventos, em vez de ter esse brasileiro, o América tem o National lá deles, que é o nosso brasileiro, eles criam alguns eventos que é tipo lutas casadas. E isso eles pagam $10 mil, pagam uma premiação boa. Então isso acaba induzindo as outras federações também começaram a pagar, né? Porque senão todo mundo deixa de lutar um brasileiro e vai querer disputar um evento lá. O que é isso, o que tu falou assim, luta casada? Luta num lugar, depois... Não, luta casada é quando, vez de ser um campeonato que, né, eu vou ganhar uma luta, vou lutar com o vencedor da próxima, e isso é uma luta só. Eu tenho um desafio para lutar com a Renata. Então eu vou ali naquele evento e vou lutar uma luta só com 10 minutos, 5, 6 minutos, sei lá, com a Renata. Acabou aquela luta, o campeão ganhou a premiação, um valor em dinheiro, um troféu, é uma luta específica. Não é um torneio, né? Entendi. Por isso que a gente chama... Por isso que é nome luta casada. É, luta casada, porque né, não é aquele... No campeonato, muitas vezes tem, sei lá, na tua categoria tem 20, 30 inscritos, vai ganhando, vai subindo, né? Vai indo para as quadras. Ali não, ali eu tenho um único atleta que eu vou desafiar esse atleta para uma luta de 10 minutos. Muitas vezes nos Estados Unidos eles até dão uma mudada um pouco na regra. Só vale finalização, só vale então... Né, por ser um evento particular, eles criam as suas próprias regras algumas vezes. E falar de regras, tem o que não posso fazer no tatame, Daniel? É proibido tal coisa? Tem. Ou mesmo na luta? Ou... Tem vários golpes proibidos no jiu-jitsu, que normalmente a regra do jiu-jitsu ela se preocupa com o atleta, né? Com a integridade física com a dele. Integridade do atleta. Então tinha algumas situações que durante alguns anos de campeonato perceberam que aquilo está acontecendo de muitos atletas se machucar por determinada posição e tal, então eles começam a tirar ou melhorar a regra. Por exemplo, tem chave de joelho, né? É uma posição que machuca, mas ela é permitida ainda, mas a partir da marrom e preta. Até a faixa roxa, ela não pode essa posição, porque né, a gente não tem o controle ainda bem da situação, do corpo, sei lá. Então tem posições que a gente restringe de uma faixa em diante e outras não. Ou tem posições que para todas as faixas não pode. Por exemplo, sei lá, chave de calcanhar. Chave de calcanhar não vai poder no jiu-jitsu de kimono da branca à faixa preta.
Entendi. Então tem alguma... regras... por exemplo, quer ver um exemplo? O da capoeira tem aquela tesoura, né? Tá. A tesoura no jiu-jitsu, ela não pode dar uma tesoura no jiu-jitsu diferente da faixa que tu for. Então tem as suas regras. Porque como toda atividade que ela vira, né, esportiva, né? Ela começa a ter as suas regras, né? Suas pontuações e tal. Então é mais ou menos assim que funciona. Isso aí. Daniel, foi muito bom conversar contigo, saber mais de jiu-jitsu. Te desejo sucesso nos teus campeonatos e que tu volte com boas notícias para nós. Muito obrigado novamente aí pelo poder participar desse programa bem bacana, poder falar um pouco do jiu-jitsu, né? Das atividades que a gente faz com o jiu-jitsu e também tomara que eu possa voltar aqui com a medalha em outubro. Com certeza, com certeza. Foi isso. Conversamos então com o Daniel Folgado, desejando a ele e aos nossos atletas sucesso nas competições. E para encerrar o programa, vamos para aquela nossa frase de sempre. Vamos que é pra frente que se anda. Um super beijo.